Essa semana a Veja, tanto a revista quanto a sua plataforma digital, acusa o senador Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de praticar a chamada rachadinha. A mesma prática também que é atribuída ao senador Flávio Bolsonaro e a toda a família Bolsonaro. Rachadinha é corrupção, obviamente, né? É desvio de dinheiro público. É um dinheiro que é pago para os assessores, que é desviado para o bolso do parlamentar, né? Há um enriquecimento ilícito às custas do dinheiro público. E só que Davi Alcolumbre está sendo muito visado pelaquela militância virtual de apoio do presidente, porque ele tem batido de frente na questão da indicação de André Mendonça para o Supremo. Ele não quer André Mendonça e trabalha de forma aberta e franca para que Bolsonaro substitua. E Bolsonaro também tem resistido, porque também tem pressão dos evangélicos e tal, porque André Mendonça seria um nome que tem simpatia desse setor, né? Ali houve alguns erros ali políticos do presidente, mas os fatos são esses, né? E o Alcolumbre trabalha pelo nome de Augusto Aras, procurador-geral. E está esse impasse, né? E um não cede e o outro também não. Recentemente se encontraram e o Bolsonaro saiu com aquela oi sumido, né? Para o Davi Alcolumbre. Alcolumbre, que inclusive foi eleito presidente do Senado há 2 anos, com apoio do governo Bolsonaro, um apoio ostensivo, articulado pelo Onyx Lorenzoni, então chefe da Casa Civil. E foi eleito também com votos do Randolfo Rodrigues, seu colega de bancada, lá do Amapá. E outros nomes, como por exemplo a senadora Simone Tebet, que acabou rompendo com o seu partido, que indicava Renan Calheiros, né, que dispensa apresentações e comentários. E nessa disputa entre Renan e Alcolumbre, Alcolumbre surgiu como uma esperança de uma nova política. Eu não gosto do termo nova política, eu gosto do termo boa política e má política. Não existe nova ou velha, a política é a política. Ou ela é boa, que é quando você pratica a política pensando no bem comum, em políticas públicas para o bem comum, e a má política é aquela política que você pensa primeiro em você, na sua família, nos seus apaniguados, né? E depois, né, em questões públicas. Quem também apoiou ostensivamente o Davi Alcolumbre foi Deltan Dallagnol, né? Procurador conhecido ali da Lava Jato. Então, o Davi foi eleito presidente do Senado como uma esperança de alguém que fosse fazer uma gestão diferente daquela que tradicionalmente era feita. E não foi isso que aconteceu. Acredito que algumas pessoas talvez tenham um pouco de ingenuidade nessas escolhas, né? Achando que a política é o que ela realmente não é. E agora temos aí o Davi Alcolumbre sendo acusado pela revista Veja da prática de rachadinha em valores até bastante expressivos. Se é ou não é, ele vai ter que se defender. Aliás, não existe ainda nem acusação contra ele, né? Então tem muita água para rolar. Também semana passada o Pelé completou aí aniversário. Pelé é o rei do futebol. Pelé é o responsável pela mudança de patamar do futebol brasileiro. Até 1958, o Brasil era uma seleção razoavelmente respeitada, com alguns bons resultados. Já tinha sido vice-campeão aqui no Maracanã, né, na história do Maracanazo, mas ainda não era a seleção referência. O Brasil passou a ser referência no futebol a partir da Copa de 58 e a partir do surgimento do Pelé. Pelé mudou de patamar o futebol brasileiro
E até hoje, o futebol brasileiro, mesmo estando um pouco embaixo, ainda é respeitado, e a seleção brasileira também, graças a esse legado que foi construído lá atrás. Muita gente não gosta de Pelé, torce o nariz por causa da história da filha não reconhecida. Um erro, de fato, de Pelé. Eu me lembro de uma entrevista dele no programa do Jô Soares, na época ainda no SBT, em que o Jô fala dos filhos de Pelé, e Pelé fala que tinha 3 filhos, e o Jô corrige, dizendo que eram 4 e tal. E Pelé vira e fala, olha, essa não fui eu quem criou. Né? Uma frase extremamente infeliz. Eu não gosto do termo, aqui se faz, aqui se paga, pagou pela própria língua, mas no futuro nós vimos o que aconteceu, infelizmente, com o Edinho. E a verdade é que Pelé não criou filho nenhum, não vai nenhuma crítica a ele estava trabalhando, né? Mas nunca foi um pai presente. E essa história da Sandra realmente não foi bem, né? Ele não foi bem, mas é uma questão pessoal. Como atleta, como jogador, o futebol brasileiro e o Brasil devem muito a Pelé, sim, é o rei do futebol.